Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Não sei se é essa água aqui, se é a água do copo, mas vai qualquer uma, né? Irmãos, Isaías 9, já abriu aí? Na época do Natal. Aliás, Feliz Natal para você e sua família. Na época do Natal, esse é o texto que eu vou ler. Fala sobre o nascimento de Jesus, o nascimento do Príncipe da Paz. E eu quero ler a partir do verso 1, Isaías 9, diz assim: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios. Claro que honrará, foi lá que Jesus viveu. O caminho do mar junto ao Jordão. O povo, aquele povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. É o nascimento de Jesus, é a chegada de Jesus, nós estamos comemorando na semana que vem. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimados, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele, Jesus, será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Texto lindo demais, fala sobre a vinda de Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele é o seu príncipe da paz, é o nosso Salvador. O maior presente que o homem já ganhou, o maior presente que eu já ganhei na minha vida, o maior presente que nós ganhamos. Ele é o Senhor desta igreja, Ele é o Senhor do Brasil, Ele é o Senhor de todas as nações da terra, tudo foi dado para Ele. O mundo não sabe disso ainda, talvez alguns. No Brasil, 30% do brasileiro reconhece Jesus como seu Senhor, 70% nós estamos alertando a eles. Sabe, irmãos, nessa passagem fala sobre o nascimento de Jesus, e eu me alegro demais de que Jesus veio como presente de Deus para nós. Mas esta profecia que nós lemos não fala apenas que Jesus viria. A profecia que nós lemos carrega aqui, uma afirmação contundente. O verso 7 que você leu comigo diz que Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Numa outra versão diz que o seu governo aumentará, o seu domínio se estenderá desde agora e para sempre. Presta atenção, você que tem aí talvez agasalhado no seu coração qualquer dúvida ou preocupação com relação ao futuro da igreja e do povo de Deus. Muito antes de Jesus nascer, 700 anos antes, a Bíblia já dizia que Jesus viria ao mundo para reinar, e que Ele botaria o seu pé aqui, mesmo sendo um simples bebezinho, depois um homem normal ali, das regiões mais pobres do mundo, um carpinteiro, um pregador. Mas a palavra diz que esse homem se tornaria tão influente, o seu reino tão poderoso, que todas as nações o adorariam. E não só isso, mas que o seu governo, a palavra domínio é a sua autoridade, aumentaria sem fim. Muitas pessoas agasalham no coração uma dúvida
eu acho que daqui a algum tempo a igreja terá diminuído, com tantos ataques, tanta perseguição, ideologias. Um mundo que cada vez não abraça mais os valores do cristianismo e que está dizendo, cristianismo é coisa retrógrada. Alguns que pensam, as igrejas estão fechando, o número de crentes está diminuindo. Você está completamente enganado. Nunca a igreja cresceu tanto. Lembra, nasceu um menino lá na Galileia. Hoje, no mundo inteiro, 2,8 bilhões de pessoas declaram que Jesus é o seu Senhor. Sabe, irmãos, o cristianismo cresce de maneira impressionante no mundo inteiro, apesar de todas as perseguições. Voltaire, um dos grandes iluminados franceses, declarou um dia, a Bíblia é uma besteira. Quem vai acreditar na Bíblia? A ciência há de eliminar a Bíblia da face da terra. E ele diz, eu não dou 100 anos e não haverá mais uma Bíblia nesse planeta, porque é um livro obsoleto, pois você vai lá hoje em Paris, na casa onde Voltaire morreu, onde ele viveu, hoje é a casa publicadora da Bíblia na França. Nunca se vendeu tanta Bíblia, nunca o cristianismo foi tão tremendo, mas o texto diz que o reino de Jesus vai crescer sem fim. Por que eu estou falando sobre isso? Apologia da igreja? A igreja não precisa ser defendida, Jesus não precisa ser propagandado, os céus anunciam sua glória, a terra está cheia da manifestação de Deus, milagres e testemunhos em todo lugar, em toda a terra. Por que então eu estou falando? Porque tem uma chave para mim e para você. Quando nós celebramos aqui 30 anos de um ministério tão abençoado, uma palavra tem que ser falada para os líderes, uma palavra tem que ser falada para a igreja. E o meu recado para você hoje é uma palavra com carga profética, porque o texto diz que o governo dele não terá fim, e que ele dominará e destruirá todas as armas. Nós vivemos uma batalha ideológica, uma batalha política, uma batalha, não é? Entre o bem e o mal, entre luz e trevas. Como nós vamos vencer essa batalha? Como que esse reino vai continuar crescendo? Qual é o tipo de líder que Deus vai usar? Qual é o tipo de povo, de igreja que Deus vai usar para que, independente da época, independente do contexto, a gente continue a crescer? O que eu e você temos que saber a respeito desse Senhor, desta fé, que há de cobrir toda a terra como as águas cobrem o mar? A glória do Senhor vai se espalhar por toda a terra. Como nós vamos saber que na Europa, em toda a América, na América do Norte, no Canadá, mesmo no México, ou lugares tão difíceis como o Canadá, como que a gente sabe que a igreja vai continuar crescendo? Porque a Bíblia diz que o seu governo aumentará e não terá fim. Mas ele usa uma palavra, como nos dias de Midian. Será como nos dias de Midian. Essa é a chave. Irmãos, recebe uma chave espiritual. A batalha dos midianitas tem tudo a ver comigo e com você. A batalha dos midianitas exemplifica como uma igreja deveria ser, como um líder deve ser, como pastores devem ser, como você deve ser como cristão. Pastor, desculpa, mas eu não estou me lembrando dessa tal batalha dos midianitas. Às vezes a gente não lembra, mas eu vou falar de um herói bíblico, talvez um dos meus favoritos, que tem tudo a ver com a batalha dos midianitas. Você já ouviu muito falar dele, seu nome é Gideão. A Bíblia fala de Gideão, e lá em Números, livro de Juízes, no capítulo 6, verso 1 a 16, conta para nós a história de Gideão. A Bíblia fala que os israelitas, povo de Deus, fizeram o que Deus reprova, e a Bíblia fala que por causa disso, durante 7 anos, porque o povo era um povo tão desobediente a Deus, Deus entregou a nação de Israel na mão dos midianitas. Os midianitas, os moradores da terra de Midian, invadiram Israel, e eles invadiram Israel e dominaram Israel e empobreceram Israel. Eles devastavam suas colheitas, roubavam seus rebanhos, fizeram de Israel um povo acovardado, medroso, sofredor. Israel fugiu para os montes, cavou buracos, moravam em cavernas,
com medo, tremendo dos midianitas, um exército indestrutível, poderosíssimo. Israel sofria barbaramente. Sabe, irmãos, sempre que os israelitas faziam suas plantações, sempre que os israelitas estavam na hora de colher, os midianitas vinham e roubavam ovelhas, jumentos, gado. Eles levavam tudo e vinham como enxames de gafanhotos. Naquela época eram tantos midianitas que eles vinham como enxames de gafanhotos. E sabe o que começou a acontecer? Israel começou a chorar, Israel começou a se diminuir, Israel começou a perder a esperança. Israel começou a perder a esperança, Israel começou a diminuir. Era um inimigo tão forte que Israel começou a se apequenar, Israel começou a se intimidar, e na cabeça e no coração do povo de Israel veio uma palavra, uma ideia do tipo: já era, não vale a pena, vou embora, eu vou sair. Sabe, nós vivemos um tempo tão difícil, no nosso Brasil, na nossa Minas Gerais, no mundo inteiro, que tem muita gente dizendo: eu vou embora, vou para os Estados Unidos, eu vou para Portugal, eu vou desistir, eu vou pensar em mim, quer saber, vou ficar no meu cantinho, vou defender o meu. Era assim que as pessoas pensavam. Sabe, por causa da invasão dos midianitas, Israel empobreceu demais. E eles começaram então a clamar a Deus por socorro: Senhor, 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 tem misericórdia. Muitas vezes naquele vídeo ali, você viu imagens do pastor ajoelhado. Eu fiquei assim, impressionado. Eu acho que se fizesse um vídeo do meu tempo de pastor, não iam botar uma foto de eu ajoelhado. Eu acho que iam botar uma foto de eu pregando, talvez construindo, mas ajoelhado talvez não, me impactou. Mas o povo de Israel se ajoelhou e começou a clamar. E quando eles clamaram, Deus ouviu. E Deus enviou um profeta, e esse profeta veio e disse assim: eu livrarei Israel, eu livrarei Israel. E sabe o que aconteceu? Porque o povo clamou, Deus mandou um anjo, e o anjo veio para Israel. O anjo veio para Israel, para cumprir o que Deus falou: eu vou livrar Israel. Chega, eu vou levantar um povo forte. E sabe o que Deus fez? O anjo foi enviado por Deus, e sabe onde o anjo foi parar? Lá na casa de um rapaz chamado Gideão. A Bíblia fala que ele chegou lá na casa do Gideão. E eu vou ler esse trechinho para você, e diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Senhor, disse Gideão para o anjo, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Você já pensou assim? Onde está Deus? Por que está acontecendo isso na minha casa? Por que está acontecendo isso no nosso país? Por que está acontecendo isso na igreja? Sabe, Gideão estava com esse sentimento: se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? E ele diz mais: onde estão as suas maravilhas, Deus? Onde estão aquelas maravilhas que os nossos pais contavam para nós? De um Deus que pode tudo, de um Deus que luta pelos seus. Onde está Deus? Onde estão os milagres? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora Deus nos abandonou e nos entregou na mão desses midianitas. Irmãos, olha o que está no coração desse homem. Deixa eu perguntar para você: você quer ver transformação? Você anela no seu coração ver sua família, sua cidade, seu filho, você mesmo, talvez sua empresa, sua família mais ampla, sua igreja, o seu Brasil? Eu anelo, isso queima no meu coração. Eu olho os jovens do Brasil, eu olho Belo Horizonte com seus infinitos botecos e bares lotados.
meu coração arde, eu falo, eu quero esses jovens, eu quero pastoreá-los, eu quero falar com eles do amor de Deus, eu quero livrá-los dessa droga, livrá-los desse pecado, livrá-los desse laço, eu quero. E Gideão estava assim no seu coração, e o Senhor então se voltou para ele e disse: com a força que você tem, Gideão, com a força que você tem, vá, e você vai libertar Israel, é você que eu vou usar, não sou eu quem está te enviando, então levanta e vá. E sabe o que Gideão falou? Eu? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ele diz: como eu posso fazer algo? Minha família é a menor, é a menos importante, a minha cidade é a menorzinha, eu sou o menor dos menores dos menores. Você não está me vendo não, cara? Eu sou Gideão, pequeno, simples, a minha cidade é menor, a minha família dentro da cidade menor é a menor, da minha família pequenininha, eu sou o menor. Mas aí o Senhor falou para ele: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos como se fosse um só homem. Você está me ouvindo? Parece que eu estou lendo o jornal de hoje, parece que eu peguei a Folha de São Paulo, o Estado de Minas, e eu estou lendo. Sabe o que acontecia naquela época? Declínio espiritual terrível. Sabe o que acontecia? O povo de Deus escondido, sem dar testemunho, o povo de Deus fraco, debilitado, humilhado pelos inimigos, a cidade, o povo debilitado, o inimigo atacando, roubando. Não é exatamente como a gente vê o Brasil? Sabe, irmãos, esse declínio aconteceu não foi porque os midianitas eram fortes, não. Diz a Bíblia que eles eram um povo comum, e Israel nunca teve problema de vencer inimigos. A Bíblia diz que foi o Senhor quem entregou Israel na mão dos midianitas. Sabe, irmão, quando a gente está em pecado, longe de Deus, não tem vitória que se sustente na nossa vida. Israel estava vivendo o resultado das suas escolhas. Israel estava vivendo o resultado do seu afastamento de Deus. Sabe, esse texto me obriga a fazer algumas declarações, e a primeira delas: o Senhor reina. Irmãos, deixa eu dizer para você, Deus está no controle. Se você lembra dessa história, Deus está no controle. Mesmo quando parece que o inimigo, parece que está tudo indo de mal a pior, e que o mal está dominando, o Senhor é que está no controle. É o Senhor, foi o Senhor que deixou os midianitas crescerem. Nada foge ao controle de Deus. Escute, irmão, não se assombre, não se preocupe. Se você fez uma aliança com Deus, Ele está no controle da sua vida. Se você é povo de Deus, o Senhor tem a história na mão. Não é governante nenhum, não é patrão nenhum, não é situação financeira nenhum, não é tempo nenhum, data nenhuma. Deus está no controle. Nada foge ao seu controle, nada acontece fora do seu domínio. Mesmo o anjo, quando aparece diante de Gideão, está descansando, tranquilo. O mundo está em convulsão e o anjo está na boa. Por quê? Porque ele sabe que Deus reina. Ele veio lá do céu. Deus reina. Deus reina. E sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo para libertar Israel. E sabe aonde ele foi? Ele foi lá na menor cidadezinha de Manassés, na menor família, e escolheu um homem chamado Gideão. Ele era o menor da sua casa. Ele estava malhando o seu trigozinho, escondido, com medo dos midianitas. E o anjo chega para ele, cheio de ironia, cheio de gozação, e diz: poderoso guerreiro. Ele não tinha nada de poderoso. Gideão inventa um monte de desculpas, se esquiva, não é? Mas a mensagem do anjo para ele é: Deus está chamando você. Sabe quem Deus estava chamando para fazer algo extraordinário? Um homem comum, normal,
um homem que se julgava fraco, pequeno, inseguro. Foi esse homem que Deus escolheu. Irmãos, há uma palavra profética de Deus, de que Deus quer estender o seu domínio. Há uma palavra de Deus de que Ele quer aumentar a influência da igreja, o impacto do cristianismo no Brasil. Eu creio nesta palavra. Eu sei que Deus tem usado essa igreja de maneira extraordinária. 30 anos de um ministério que fez milagres extraordinários até agora. Mas eu vim para dizer, sabe o que? É só o começo, tem muito mais. Porque o Senhor está falando, eu vou estender meu domínio até onde for. Mas a chave para nós é: que tipo de pessoas Deus quer usar? Os poderosos, os famosos, os de nobre nascimento, os supermidiáticos, os influencers. Deus quer usar essas pessoas de ultra carisma, essas pessoas que são tão capacitadas, que são assim meio fora do comum. Os incomuns, não. Quando Deus queria libertar Israel, Ele não foi lá nos sacerdotes, Ele não foi na casa do rei, Ele não foi no palácio dos ricos, Ele foi na casa do pobre, chamar um jovem, uma pessoa comum, que olhava para si no espelho e dizia: eu não posso fazer nada, quem sou eu? E Deus diz: pois é você que eu escolhi. Por quê? Paulo, o apóstolo, diz para nós em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias, que Deus escolheu as pessoas fracas para envergonhar os fortes, que Deus escolheu os humildes. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: há poder na humildade. Igreja Vale, cresça, mas não perca a pequenez, não perca a humildade, nunca perca isso, porque há poder na humildade, mas há poder no chamado de Deus também. Deus está dizendo para ele: não fui eu que te chamei, se eu te chamei não há limites, tudo é possível para Deus. Irmãos, nós estamos celebrando Maria, nós estamos celebrando uma jovem que concebeu no seu ventre o nosso Salvador. Todo mundo no Natal vai lembrar de um tal de José, mas de uma virgem que engravidou. E aquela virgem disse: mas como eu vou engravidar sem homem? Como, se eu nunca tive uma relação? E o que Deus pergunta para ela: acaso alguma coisa é impossível para Deus? Uma adolescente, uma menina simples foi a mãe do Salvador. Deus quer gerar algo através de gente simples, mas de gente que crê. Nada é impossível para Deus. Não limite Deus. Não limite Deus através da sua história. Não limite Deus pensando em formação. Não limite Deus pensando em aparência. Não limite em Deus comparando-se com outro. Não limite Deus na sua vida. Não há limites do que Deus pode fazer para uma pessoa. Por quê? Porque há poder na humildade, há poder no chamado de Deus, há poder na presença de Deus. Ele diz: eu irei com você. Irmão, não tem nada que nós precisamos mais, e não tem nada que nos empodera mais do que a presença de Deus. Ah, se Deus é conosco. Irmão, se você quer lutar por alguma coisa na sua vida, lute para nunca perder a presença de Deus. Lute para não apagar o Espírito na sua vida. Lute para não entristecer a Deus. Veja bem o que você faz. Não entristeça a Deus. Não afaste a graça dele da sua vida, porque a presença de Deus é o maior diferencial na vida de um crente. O que te distingue de todas as outras pessoas, de todas as outras famílias, o que faz diferente entre você e sua casa e a casa do vizinho, não é o dinheiro, não é a TV, não é o carro que está na garagem, é a presença de Deus. O que fez diferença na casa dos egípcios não foi a nacionalidade, a etnia, os tapetes, a riqueza, não era nada disso, foi a presença de Deus na porta daquela casa. Há poder na presença de Deus. Deus disse a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente,
vá e liberte. Sabe o que Deus está dizendo para cada um de nós? Vá, vá. Vai e faça discípulos, vai e transforme o mundo mudando uma vida de cada vez, transforme o mundo multiplicando as suas células, transforme o mundo abrindo a sua casa, transforme o mundo sendo uma igreja acolhedora, transforme o mundo ampliando a sua visão, acreditando que Deus usa de uma forma extraordinária vocês, são uma referência para o Brasil. No Brasil inteiro as pessoas falam lá no interior de Minas, numa cidade menor, uma igreja gloriosa. Por quê? Porque há poder nessa condição. Nunca perca isso, irmão. Sabe, eu creio que o tipo de homem que Deus vai usar, nesse novo tempo, são pessoas para ampliar o seu governo. Pode até ser fraco, pode ser pequeno, mas tem que ter fome de Deus, tem que ter desejo por ver o governo de Deus, tem que ser inconformada. Onde estão as maravilhas? Tem que ser inconformado com a situação ao redor. Eu não aceito minha cidade assim, eu não aceito meu filho nas drogas, eu não aceito minha família longe de Jesus, eu não aceito a minha empresa inteira descrentes, eu não aceito andar pela rua e ver tantos mendigos, eu não aceito ver os bares lotados, eu não aceito ver o ponto de venda de droga todo dia cheio de gente lá, eu não aceito isso. Assim era Gideão. Esse é o tipo de homem que Deus foi buscar para libertar uma nação. É esse o tipo de homem que Deus está buscando. Sabe, irmão, você é esse tipo de pessoa? Você é esse tipo de pessoa? Não é isso que você espera que o seu pastor seja? Pelo que eu venho aqui hoje participar de uma celebração, é assim que ele é conhecido. Um homem normal, simples, cuidador de vaca, virou fazendeiro. Eu já falei com ele para tomar cuidado com o MST, porque eles estão de olho em latifundiário, dono de muita terra. O MST vai invadir. O cara é dono de fazendeiro rico, mas não é isso mesmo. Gosta de comer galinhada, até de paca ele gosta. Homem simples. Você sabia que é esse tipo de homem que Deus está procurando? O seu pastor é assim, mas e daí? Você é assim? Você crê que, ainda que você se considere alguém tão pequenininho como um grãozinho de mostarda, se você for plantado, você vai crescer, crescer, crescer? Irmão, escute bem. O cristianismo não vai parar de crescer. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Mas a questão é, qual papel você vai ter nessa história? A maioria das vezes nós nos limitamos quando a gente se compara, quando a gente tem uma história difícil, quando a gente tem, uma carreira complicada. A gente pensa que Deus usa aqueles que estudaram um tantão. A gente pensa que Deus usa são os fortões, os que falam bem. A gente pensa assim. Eu me lembro quando nós estávamos abrindo a nossa segunda escola de líderes, nós tínhamos ali umas 80 células na nossa igreja. E me procurou, conta essa história sempre, uma irmã, a irmã Terezinha. Ela me procurou falando: pastor, eu queria muito ser líder de célula e fazer uma célula na minha casa. Eu quase gelei. Eu falei: meu Deus. Porque a irmã Terezinha é uma mulher de cor. E ela não é uma mulher de cor, mas analfabeta. Não leu uma palavra. Nada, zero. Analfabeta, tentou desde a época do Mobral, nunca conseguiu aprender a ler. E eu pensava: meu Deus, como que uma pessoa que não sabe ler, simples, vai liderar uma célula? Mas não é só isso, ela mora numa favela. Não é uma favela normal, a favela mais temida de Belo Horizonte, Morro das Pedras, tráfico bravo. Quem vai querer ir na célula no Morro das Pedras? Quem vai querer ser liderado por uma mulher analfabeta?
E eu falei: irmã Terezinha, não dá. Desculpa, irmã, mas não dá. Por que, pastor? Você não sabe ler, irmã. Fulano, aqui, é meu sobrinho. Ele vai ler para mim. Eu tenho boa cabeça, eu decoro. Ele lê, eu aprendo. E eu falo de cor. Eu falei: ai. Sabe, eu fiquei tão sem graça que eu falei assim: eu vou deixar, ela vai quebrar a cara e ela vai desistir. Depois eu falei: pastor, eu tentei. Aí eu falei: ela vai desistir. Até hoje ela não desistiu. A última vez que nós contamos, ela tinha multiplicado a célula dela em 80 novas células. O pessoal que já foi das células dela ao longo de 10 anos, e era uma multidão, se juntaram, e lá na mesma favela, derrubaram o barraco dela e construíram uma casa de 3 andares. No último andar tem um salão para células, de uns 200 metros quadrados, com área gourmet, com tudo. Por quê? Os filhos dela deram uma casa. O líder sempre foi excelente. Sabe o que ela tinha? Humildade. Sabe o que ela tinha? Fome de Deus. Insatisfeita, eu quero ver a minha favela mudar. E gente dos bairros chiques vinha de longe para participar da célula dela. Não se limite. Deus usa o seu pastor, mas Ele usa você igualzinho, porque para Deus não faz diferença, se você quiser ser grandemente usado por Deus. Mas não é só gente que Deus usa gente, mas usa igreja. Que tipo de igreja nós temos que ser? Eu não tenho tempo e vou acabar agora, mas a batalha que Gideão liderou foi impressionante. Você lembra disso? Porque ele falou assim: bem, então se eu vou ter que ir, eu vou chamar os homens de Israel para juntar comigo. E ele andou pelo Israel inteiro e conseguiu agrupar um grupo, olha, de respeito, 32 mil pessoas. É um exército bom, não é? 32 mil. O problema é que tem aí estimativas de que os midianitas tinham cerca de 500 mil pessoas no exército deles. Bem, 30 mil para 500 mil, então tipo assim, cada um mata 15. Se Deus for com eles, está bom, cada um mata 15. E vem então 30 mil para lutar contra 500 mil. Quando eles estão indo para a batalha, Deus falou assim: ô Gideão, eu não estou gostando do seu exército não, eu estou achando que tem gente com medo aí. E soldado com medo atrapalha. Para o seu pessoal e fala o seguinte: quem tiver com medo pode ir embora. Gideão falou: ninguém está com medo. Então ele chegou e falou assim: pessoal, Deus está me falando aqui que quem tiver com medo, na boa, não vou criticar nem nada, pode ir para casa, tranquilo. 22 mil foram embora. Não, volta, eu estava brincando. Não, agora eu já vou. 22 mil foram embora. Ficaram então 10 mil. Bem, olha, cada um aí então, né? Cada um de vocês aí, né? Nesses 500 mil, 10 mil do lado de cá, então cada um aí vai matar uns 50 aí. Se Deus estiver com a gente, dá. Deus fala para Gideão, depois que eles estão quase chegando, fala assim: ô Gideão, eu ainda acho que tem muita gente. Faz o seguinte, para ali naquela água e põe os homens para beber água, porque a batalha vai ser... E dependendo do gesto que eles fizerem para beber água, os que fizerem assim, estão fora. Bem, os que foram reprovados foram embora, 9.700, ficaram 300 pessoas. Bem, se a batalha já era impossível para 30 mil, mais impossível ainda com 10 mil, agora então é impossível do impossível do impossível que 300 vão enfrentar alguma coisa do tipo 500 mil. É 1.500 para você matar, não tem braço que aguenta isso. Sabe o que eles fizeram? Jogaram fora as espadas. Não é luta natural. Não é, a nossa guerra não é contra a gente. E eles entenderam isso. E sabe o que Deus falou com Gideão? Arma eles diferente. Põe na mão de cada um deles um vaso com uma tocha e uma trombeta de louvor, fogo e adoração. Você sabe o que eles fizeram? Rodearam todo o acampamento, 300 homenzinhos,
em silêncio absoluto rodearam. Num determinado momento, quando Gideão deu a ordem, não foi 1 minuto antes nem 1 minuto depois, eles quebraram o vaso, tocaram a trombeta, levantaram a tocha, e nesse momento, um pânico, um susto, uma ação de surpresa, mais o terror de Deus, a unção do Senhor, eles se levantaram tropeçando nas cordas, um caiu em cima da arma do outro, eles acharam que um era inimigo, começaram a se matar, e os 300 desceram, deu um pau, destruíram todos os midianitas. Eles fugiram desesperados, não é? Israel venceu, foi uma das maiores batalhas da história. Isso fala para nós. Você falou que tipo de líder, e vocês têm um assim, e muitos assim, você tem que ser assim. Não se limite, tudo é possível para Deus. Creia no chamado dele, ofereça-se. Mas tem um tipo de igreja que Deus usa, uma igreja de fé, porque aquele exército se tornou um exército de fé. Os fracos tiveram que voltar, os que creram foram à frente. Um exército de obediência, porque os 10.000 foram beber água, quem bebeu errado, não obedeceu, foi dispensado. Deus está buscando gente que é de fé, de obediência, e não só de obediência, mas um exército que usa armas espirituais, não é espada, sabe quais são as armas que eles usaram? Unidade. Os 300 foram com tudo, unidos. Deus está esperando uma igreja que não tem tititi, uma igreja que não tem briguinha, uma igreja que todo mundo fala igual, uma igreja que todo mundo levanta e diz: espada pelo Senhor e por Gideão, espada por Deus, mas pelo meu líder, não é pelo outro, não é pelo pastor da internet, não é pela minha ideia. Não tinha cada um a sua ideia. Os fracos, os que não tinham unidade, foram dispensados, mas agora os 300 eram como um homem. Eles pensavam igual, sonhavam igual, falavam igual, agiram igual. E por causa da unidade entre eles, eles venceram. Deus está procurando uma igreja que crê que Deus quer usar você para ganhar uma nação, crê que aquilo que Deus pode fazer é muito mais do que você pode imaginar. Deus está chamando esta igreja para dar um passo ainda maior. Nunca, por favor, nunca digam está bom, nunca digam chegamos lá, nunca digam já somos uma grande igreja. Não somos, nós somos uma coisinha de nada diante da necessidade do mundo inteiro. 5 bilhões de pessoas nesse planeta não conhecem Jesus ainda. 5 bilhões de pessoas estão esperando em várias nações. Os indígenas do Paraguai, mas os indígenas do Brasil, toda a América do Sul. Quanta necessidade, bilhões de pessoas. Sabe, irmãos, nós nunca vamos vencer se nós não unirmos. Se cada um não tomar sua posição, Gideão disse: deem a sua volta. Cada um ficou na sua posição. Não teve um que falou assim: não vou esperar o Gideão, não. Irmão, foi surpresa. Se um deles tivesse quebrado aquele vaso e levantado a tocha sozinho antes, todos tinham morrido, porque o elemento surpresa. Mas cada um ficou obediente no seu lugar. Você está no seu lugar? Você está ocupando o lugar que é para você ocupar? Você está ocupando o lugar que Deus te chamou para ocupar? Como eu sei o meu lugar? Olha o dom que você tem. Se Deus te deu o dom para as crianças, você está lá no seu lugar. Se Deus te deu o dom de servir, você está servindo. Se você é um líder de célula, você continua liderando. Ou, vou dar uma saidinha. Os 300 ficaram ali, quebraram os seus vasos, levantaram a sua tocha. Eles não tinham espada, era uma tocha, mas eles gritaram espada, porque no mundo espiritual era uma espada, porque eles declararam lá embaixo: a espada comeu solta, e eles tiveram uma vitória sobrenatural. Irmão, o Brasil está na nossa mão. Minas Gerais está pronta para ser colhida. As pessoas estão desesperadas, famintas de Deus. Está na hora da gente se unir. Que tipo de pessoas, que tipo de líder Deus usa? Gideão. Que tipo de pessoas Deus usa? Os 300 de Gideão. Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos ficar de pé para a gente orar.